O domingo foi de trânsito bastante complicado no principal acesso de Teresópolis, a BR-116, trecho de serra. Houve um tombamento de um caminhão carregado nas proximidades do quilômetro 97, no trecho de serra, no início da tarde, e esse acidente acabou, em alguns momentos, fechando totalmente a passagem de veículos, totalmente. E depois, quando houve a liberação de uma pista, o sistema de pare e siga, ainda assim uma lentidão durante todo o domingo para conseguir chegar ou sair de Teresópolis. Foi feito pare e siga para o atendimento às pessoas que estavam nesse caminhão carregado de gesso, que tombou no quilômetro 97, olha só, o engarrafamento chegando à zona urbana de Teresópolis. Aí você soma aí o engarrafamento na Rotariana, o engarrafamento na BR-116 e também no sentido contrário. O domingo foi complicadíssimo aí, principalmente o visitante, e logicamente o teresopolitano também que trabalha fora, que costuma descer mais cedo no domingo, teve muita dificuldade, mas situação, um caminhão tombado não há muito o que fazer. E detalhe, por conta desse sistema de pare e siga, lentidão, engarrafamento, olha só o que acabou fazendo o condutor de uma carreta no meio da serra, Um outro motorista fez o registro, olha só, dentro da curva, você vê que tem ali a indicação, inclusive, que não pode ultrapassar nesse trecho, mas a carreta veio subindo, veio ultrapassando e chegou dentro da curva e se deparou com o trânsito parado e complicou ainda mais a situação. O trânsito é isso, às vezes o próprio condutor acaba complicando o que já não é muito fácil. Quer ver outro exemplo que ocorre quase todo dia? Estacionamento irregular. Olha só o flagrante aqui em frente à nossa sede, na última sexta-feira. Estacionamento, Você vê ali uma placa gigante, estacionamento, pintada em amarelo e preto, enorme, letra garrafal estacionamento. Mesmo assim, esse veículo ficou parado por mais de uma hora, obstruindo a entrada e saída do estacionamento. Caminhões lá dentro querendo sair, outros carros querendo entrar, e esse carro parado aí por mais de uma hora. Lembrando que esse tipo de infração aí é uma infração média aqui no Brasil, multa de R$130, 4 pontos na CNH, mas se a Guarda Municipal for acionada, pode rebocar e levar para o depósito. Mas, gente, não tem como falar, não vi que não podia parar. Olha o tamanho da letra, gigante, estacionamento, uma rampa. E não é a primeira vez, teve uma outra situação que a gente mesmo flagrou aqui. Duas mulheres pararam um outro carro, não foi isso aí não, um outro carro, pararam aí e foram para a academia, ficaram 1h30 na academia e inúmeras pessoas aí prejudicadas nesse estabelecimento. Também no fim de semana, a Guarda Civil Municipal foi acionada para verificar outra situação do estacionamento irregular, ali na Barra do Imbuí, Rua Nestor Fel, uma ruazinha bem pequenininha na Barra do Imbuí, tem uma placa dizendo proibido estacionar, área de manobra, um famoso manobrador. Mas havia vários carros aí parados no manobrador, a Guarda Civil Municipal foi acionada e aplicou a multa nesses veículos deixados em local inadequado. Nos últimos dias temos percebido o trânsito mais lento em consequência da pintura de faixa de pedestre, meio-fio e outras ações realizadas no centro da cidade. Aí muita gente questionando, mas por que está pintando a faixa de pedestre durante o dia, por que não faz à noite, madrugada, onde não tem fluxo? Nós conversamos com o secretário da pasta para entender por que ocorre essa pintura no período diurno. Primeiramente, pedir desculpa pelos transtornos à população, principalmente aqueles que usam o transporte coletivo, que é o ônibus. Nós entendemos que é um transtorno, mas que, infelizmente, é necessário. Por recomendação técnica da empresa que está realizando a pintura, tem que ser feito durante o dia, tendo em vista as baixas temperaturas durante a noite. Então, se o asfalto estiver com sereno, se a umidade estiver alta, a tinta não acaba fixando da maneira devida. E nós não estamos aqui para poder gastar dinheiro da população de qualquer modo. Então foi uma recomendação técnica da empresa, nós entendemos que era necessário, nós estamos aí no aniversário da cidade, há vários anos que não tem esse tipo de pintura, estava sem sinalização nenhuma, então nós optamos por fazer neste momento. E deixar claro que não foi feito antes, porque da maneira que a atual gestão
assumir o município, né, com 200 mil em caixa, não teria condição de começar a fazer. A nossa vontade seria ter feito em fevereiro, mas infelizmente a condição do município não nos deu essa condição de realizar tão rápido. Por isso está sendo feito agora. Vamos agora às ocorrências policiais. No fim de semana, há uma situação que vem se repetindo, né? Situações de homicídio e tráfico de drogas em localidades do interior do município, do interior. Só que dessa vez, o desdobramento de uma investigação terminou com a prisão de pessoas que trabalham na lavoura e também estariam agindo junto com o tráfico de drogas. Nesta última sexta-feira, a Polícia Civil prendeu mais um homem envolvido em um homicídio qualificado realizado na localidade de Água Quente. Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que o grupo criminoso chega até um grupo de rapazes que estava na Capela do Santana, em Água Quente. Imediatamente, os criminosos dispararam contra esse grupo de rapazes que fugiram do local. Um deles foi alvejado e foi capturado pelos criminosos. Posteriormente, esse jovem foi encontrado morto com o corpo carbonizado em uma outra cidade aqui da nossa região. Nós viemos até a 110ª Delegacia de Polícia para conversar com a autoridade policial sobre esse crime bárbaro cometido no interior do município. Nós recebemos informações no dia 26 de maio de que várias pessoas tentaram atentar a vida contra um grupo de moradores da região de Água Quente. Observamos através das imagens que os homens chegaram atirando e as pessoas correram, e pelas imagens aparentemente uma pessoa foi alvejada, foi colocada dentro de um carro e foi levado ao local. No dia seguinte, nós recebemos informações que um corpo carbonizado foi encontrado na região de Sumidouro. E começamos a suspeitar que essa pessoa que foi levada daquele local teria sido a mesma pessoa que foi morta e carbonizada em Sumidouro. A investigação avançou. 2 dias depois, numa ação conjunta com o 30º Batalhão, um dos suspeitos foi preso. Foi encontrado com arma de fogo, foi encontrado com 217 tabletes de maconha, e a gente continua a investigação para identificar os outros envolvidos. Na sexta-feira nós conseguimos prender o segundo elemento, que, segundo informações que a gente apurou, também estaria envolvido nesse homicídio. Doutor Márcio, mais uma vez, o senhor não cansa de falar aqui, os homicídios que acontecem na cidade de Teresópolis geralmente têm vínculo com o tráfico de drogas, e nesse caso? A vítima, ela que foi identificada, ela tinha envolvimento com o tráfico de drogas. As informações davam conta que ele vendia drogas, e por isso a motivação possivelmente foi essa. O envolvimento com o tráfico de drogas levou a esse fato criminoso. A gente sabe que existe uma briga entre duas facções aqui pelo domínio de algumas regiões e que eles atentam contra a vida dos seus rivais, e isso gera homicídios, né? Mas a gente, independentemente de ser um fato difícil de investigar, que é um crime de homicídio, ainda mais envolvendo tráfico de drogas, a gente consegue, na grande maioria dos casos, identificar os autores e prender. Então, em mais um caso, nós conseguimos investigar, né, numa ação de troca de informações no 30º Batalhão, conseguimos identificar os autores e agora estão presos. Doutor Márcio, o que surpreende agora, ultimamente, é que parece que aqui na zona urbana do município está tudo mais controlado. Mas temos percebido crimes sendo cometidos na zona rural do município. A polícia está atenta a esse fato? Sim, a gente sabe que existem algumas regiões que são mais sensíveis e a gente acompanha exatamente isso. Esses fatos acontecendo na região do interior estão sendo investigados e tem sido buscado a identificação e a autoria dessas pessoas. Então a gente está atento a isso aí e tem investigado. A gente tem a taxa de elucidação de homicídios acima do normal. A gente chega a mais de 80% de elucidação dos homicídios. É um fato incomum para a realidade que a gente tem de Rio de Janeiro, mas a gente consegue, aí, com muito trabalho, com muitas informações que são buscadas, com muita colaboração das pessoas, a gente consegue chegar à autoria dos crimes. Infelizmente, e é de se lamentar realmente, né, nem questão de se posicionar
diante da notícia, infelizmente, tem muita, mas muita gente usando droga na cidade. E esse grande número de usuários de drogas, né, o que eu falo sempre, já é questão de saúde pública, acaba gerando o crescimento de quem? De quem vende o material ilícito, material que não é encontrado no mercado, de maneira legal. E, infelizmente, também essa situação tem crescido muito na zona rural de Teresópolis, 2º e 3º distritos. Você vê ali pessoas que trabalham na lavoura durante o dia e à noite acusadas de envolvimento com tráfico, né? Até se estranhar esse tipo de coisa, mas você vê ali que a pessoa estava lá trabalhando, mas segundo as investigações participou desse tiroteio, briga de facções, e uma de várias, nos últimos anos foram várias pessoas mortas na zona rural de Teresópolis, como frisou o delegado Márcio de Bugurais, sempre é o mesmo motivo, tráfico de drogas, seja aí por dívida ou por disputa aí por pontos de venda de material entorpecente. A Prefeitura iniciou mais uma etapa daquela operação chamada Caça-Fios, né, que foi realizada na zona urbana, na zona central, e agora passa para o bairro da Tijuca. Né? A ideia, segundo a Prefeitura, é tirar a fiação obsoleta, né, principalmente de internet. Né? Quantas empresas de internet entraram e saíram da cidade nos últimos anos? Mudou, era um tipo de material, depois virou outro, e foi ficando, o que não usava mais, foi ficando tudo largado nos postes. Depois da várzea, esse serviço de retirada de fios e cabos e caixas aí obsoletos foi realizado nas ruas Ieda, Armando Rosa, Raquel Rodrigues de Oliveira e Prefeito Monte, na Tijuca. Esse mutirão contou com o apoio de 4 empresas de internet do município, que além de contribuir para a retirada de fios aí inadequados e inutilizados, vão ter que melhorar, organizar suas redes também. Segundo a Prefeitura, depois do centro e da Tijuca, a próxima ação será realizada no bairro São Pedro. Quem passou pela Feirinha do Alto no último fim de semana encontrou várias barraquinhas com uma espécie de lacre aí colocado pela Prefeitura, né? Vários desses pontos aí de comércio do nosso principal atrativo turístico aí do bairro do Alto, lacrados pela Prefeitura. Segundo informado, o motivo foi o seguinte: foi feito um recadastramento obrigatório, né, para os expositores da feirinha. Começou lá em maio, depois em junho teve uma nova etapa, mas aproximadamente 100 pessoas não apresentaram a documentação exigida e tiveram aí o trabalho suspenso, cumprindo essa determinação do governo municipal por conta desse não cumprimento de exigências. Agora, aproveitando que a gente está falando da feirinha, né, um problema que já mostramos aqui várias vezes, foi prometida a solução e não resolveram, aqueles tais pitocos de energia, né? Qual o nome disso? Nem nome tem. É uma espécie de tomadinha que foi improvisada. Logicamente, quem trabalha na feira tem que carregar o celular, tem que ter iluminação na barraca, tem que ter a tomada lá para atender. Aí nessa reformulação aí da Feirinha do Alto, colocaram esses totemzinhos aí com tomadas. 90% já quebrou. Alguém esbarrou na hora de movimentar a barraca ou passando por ali, né? Porque fica camuflado aí no meio das barracas. E tem um monte desse jeito, ou quebrado, fio exposto, ou dessa maneira, né? Além de feio demais, né, esteticamente, ainda tem risco aí, não é só os fios expostos, né? Sabemos que tem uma nova etapa da obra sendo cumprida, previsão até de mais 8 meses para ficar pronta. Esperamos que nessa segunda etapa, nessa entrega, essa gambiarra aí improvisada nessa obra seja resolvida. Fim de semana é aniversário de Teresópolis, né? Vem aí mais um 6 de julho e o tradicional desfile cívico foi confirmado pelo governo municipal. Neste ano, Teresópolis completa 134 anos de história e para marcar a celebração do aniversário da cidade, que será neste domingo, dia 6 de julho, será realizado o tradicional desfile, que este ano acontecerá na Avenida Feliciano Sodré, em frente à Prefeitura, a partir das 10 horas da manhã. Nós vamos começar a concentração ali perto da Ronda, em frente à SEDAI, né? Vamos voltar em direção ao Pedrão, organizando todo o desfile, e toda a organização passará em frente à Prefeitura. E qual que será o tema do desfile desse ano e o que será abordado?
De acordo com o nosso projeto pedagógico, nós vamos tratar no desfile uma grande aula de história. O tema será Vozes que transformaram Teresópolis do passado ao presente. Vamos contar a história desde a origem da nossa cidade, passando pela chegada dos indígenas, os registros dos quilombos que nós tivemos aqui, a chegada das famílias, né, a busca de Teresópolis como uma cidade saudável pela qualidade de vida, até os dias atuais. Então será uma história bonita, contada com muita pesquisa, com muito preparo, para que a gente possa mostrar e contar essa história de 134 anos da nossa cidade. O resgate do desfile é muito importante porque a gente quer criar uma sensação de pertencimento. E para a gente se sentir pertencendo a algum lugar, é importante que a gente conheça a história. E por isso o desfile vai contar a história trazendo as representações, as famílias, as histórias do campo, da cidade, todas as vozes sendo representadas na história que vamos contar no desfile. E isso é importante para que as nossas crianças cresçam compreendendo as nossas raízes e por isso elas se sintam pertencendo a esse espaço e valorizando também a nossa cidade, que afinal de contas Teresópolis é de todos nós. O desfile contará com mais de 2.000 alunos das redes públicas, entidades e órgãos civil e militares, autoridades e secretarias municipais. Todas as nossas escolas estarão representadas no desfile, as escolas do interior e as escolas da cidade. Claro que nós não podemos trazer todos os estudantes, mas teremos representações de todas as escolas, inclusive as creches. Qual que é a importância da participação desses jovens e do engajamento dos alunos no desfile? Olha, o desfile começa muito antes dele estar sendo apresentado ali na avenida. Na verdade, nossos alunos estão já, desde o mês passado, estudando um pouco sobre a nossa história, sobre a origem de Teresópolis. E o que vai acontecer é que a gente vai estar mostrando, e com a participação deles, aquele conhecimento que foi produzido lá na escola, ele vai estar sendo ensaiado no enredo que vai passar na avenida. Então, estar nesse movimento do que eles produziram na escola, alinhado com o que vai acontecer na avenida, é o que a gente faz, que a gente chama de pertencimento. Todo mundo junto, conhecendo um pouco mais sobre a nossa origem e valorizando a partir de onde os nossos pés pisam. E aí já fica aqui o nosso convite, o convite da prefeitura, para que todo mundo prestigie esse momento, porque afinal de contas, quando as escolas organizam um trabalho, é importante que a sociedade prestigie. Então, se você é vó, é tio, é família, venha prestigiar o desfile. Vai ser domingo. É de graça, a tarifa é zero e claro que a gente vai ter outras oportunidades e outras possibilidades de diversão nesse dia. Acompanha com a gente porque a prefeitura vai divulgar em breve um calendário para celebrar o aniversário da cidade. Terminou no último fim de semana mais uma edição do Parlamento Juvenil, que é um projeto da Alerj, onde estudantes de todos os municípios do estado, são escolhidos representantes de cada cidade, eles passam uma semana na Assembleia como se fossem deputados. E ao final desse projeto, 3 trabalhos apresentados por eles são eleitos e um deles pode virar lei. A 16ª edição do Parlamento Juvenil se encerrou com a sessão de votação dos 9 projetos finalistas entre todas as propostas apresentadas pelos 97 jovens parlamentares que participaram desta edição. A cerimônia começou com apresentações musicais do grupo Camerata Jovem do Rio de Janeiro. Entre os 9 projetos que estavam disponíveis aqui para a votação e a apreciação desses jovens parlamentares, algumas propostas dos mais diversos temas, desde a criação de programas de apoio ao empreendedorismo, às mães atípicas, até a inserção dos jovens ao mercado de trabalho, passando pela criação de um aplicativo para apoio de estudantes com transtorno no espectro autista, até a criação de uma campanha de combate e prevenção à violência sexual masculina. Após os autores dos projetos argumentarem e realizarem as defesas de suas propostas, os 3 projetos mais bem votados foram o que cria a campanha de prevenção à violência sexual masculina, a criação do aplicativo Mundo Teia, voltado para alunos com o transtorno do espectro autista, e o que cria nas escolas a oficina Mulheres Empoderadas, eleito o vencedor da edição, com 80 votos favoráveis. O texto foi apresentado pela estudante Maria Laura Soares,
representante do município de Areal. A jovem parlamentar vive agora a expectativa de seu projeto ser apadrinhado pelos parlamentares da Alerj para ser transformado em lei. Eu fui transformada por esse projeto e foi isso que me fez lutar com tanto fervor por ele. Eu tive que ampliá-lo para algumas coisas, até porque é um projeto estudantil. É bem menor que um projeto que engloba todo o estado, mas eu me sinto muito honrada em estar aqui representando ele, porque é um projeto que visa o desenvolvimento de meninas, principalmente meninas negras e baixa renda. E eu sou esse tipo de menina e por muito tempo eu me senti silenciada sobre isso. Mas hoje eu sei que isso é a minha força. Estar aqui representando esse projeto é uma vitória não para mim, não para o meu projeto, mas sim uma vitória para todas as meninas e mulheres que vieram antes de mim com essa causa e todas as meninas e mulheres que virão ainda lutando por isso. Durante toda a semana do Parlamento Juvenil na Alerj, os jovens deputados foram acompanhados pelo programa Jovem Repórter, uma parceria entre a Secretaria Estadual de Educação e a Casa Civil, que tem o objetivo de levar aos alunos do terceiro ano da rede pública estadual um primeiro contato com a profissão. São mais de 70 alunos, tá? Fazem parte desse programa. O intuito é realmente mostrar um pouco da área de comunicação para eles e essa vivência. Ter essa experiência, como cobrir, criar conteúdos para as redes sociais e criar matéria para poder, né, a gente soltar para a grande mídia. Yasmin e Heitor foram os estudantes que fizeram a cobertura jornalística do Parlamento Juvenil através do programa e falaram como foi viver uma semana de repórter. Eu estou gostando bastante porque a gente está tendo muitas oportunidades de aprender e ter muitas experiências novas, coisas que eu realmente não imaginava que fosse acontecer. Então realmente está sendo surreal, está sendo muito bom e até difícil um pouco de explicar essa experiência. Pretendo sim seguir essa carreira como jornalista, como repórter, sempre foi meu sonho desde criança. Essa semana parlamentar que a gente ficou aqui, que a gente fez essa cobertura, foi uma experiência maravilhosa, assim, que a gente pôde ter esse primeiro contato com a profissão, essa experiência nova que a gente está vivendo aqui, né? A gente conseguiu ver como é que é a correria de um jornalista, como é que o repórter faz, o que ele procura, quem ele entrevista, quem ele procura, assim. Foi muito legal, sim. O deputado estadual, Daniel Librelon, foi pela terceira edição seguida o coordenador do Parlamento Juvenil. O parlamentar discursou ao fim da cerimônia, fazendo um balanço positivo sobre o impacto que o Parlamento Juvenil causa nos estudantes que se engajam para apresentar, durante toda a convivência na Alerj, propostas que, independentemente de serem aprovadas ou não, têm o objetivo de ajudar a construir uma sociedade mais justa e igualitária. O deputado também fez questão de exaltar a representatividade feminina no PJ. Esta foi a edição com a maior participação de mulheres em toda a história do projeto. A gente espera que o Parlamento Juvenil seja o retrato do futuro que nós aqui temos visto. A gente sabe que hoje, na política, a participação feminina é muito pouca, mas no Parlamento Juvenil, por 2 edições consecutivas, nós temos visto o posicionamento e a presença firme da mulher dentro do Parlamento. Nós tivemos agora 97 parlamentares, pela primeira vez na história do Parlamento Juvenil, os 92 municípios presentes, e desses jovens aqui presentes, 60 foram mulheres e 37 foram homens. E nós tivemos agora esses 3 projetos vencedores por meninas. Então, a gente vê a força da mulher crescendo na política, no Parlamento Juvenil. Esperamos que na vida real da política isso também venha acontecer. Por mais que sejam jovens, de 14 a 17 anos, eles mostraram o compromisso, o envolvimento na questão de levar a sério a vida pública e a representatividade e o voto que aqueles receberam. Então, jovens, vocês estão de parabéns e que venha nas próximas edições muito mais jovens para continuar representando não só o nosso estado, mas o município da sua cidade através da sua vida estudantil. E Teresópolis foi representada por uma estudante do Colégio Lions, lá no Meudon. Essa jovem aí, a Giovana de Abril Luciano, aluna do Lions, foi representante de Teresópolis no Parlamento Juvenil e o projeto apresentado por ela, que teve como foco o combate ao assédio e à violência sexual, foi o terceiro mais votado. Está entre os 3 projetos que serão levados agora ao plenária oficial da Alerj, né, com os deputados, e pode, inclusive, virar lei no estado do Rio de Janeiro. Esse foi mais um boletim informativo direto da redação do Diário TV.
Qualquer novidade antes de um próximo, rapidamente você vê aqui na barrinha de notícias da casa, nas redes sociais, Facebook e Instagram. Detalhadamente no site que é o netdiario.com.br. Está no YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Até breve.